Agora são 8h41. Nós vamos falar sobre a morte do jornalista Léo Veras, ele que morava e atuava ali na fronteira entre Brasil e Paraguai. Vamos falar com o Daniel Bramati, conselheiro e ex-presidente da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Oi, Daniel, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Bom, como é que está o caso, né, do Léo Veras? O que já se sabe em relação ao assassinato desse jornalista, Daniel? Bom, Léo Veras é um jornalista brasileiro, ele atuava na fronteira, escrevia em português para um site chamado Ponta Porã News, só que o crime foi cometido do outro lado da fronteira, ele foi cometido dentro do território paraguaio, né? A gente sabe que a cidade ali tem uma avenida que divide os dois países e a casa dele ficava do lado paraguaio. Então as autoridades paraguaias aqui estão investigando esse caso. E até para nossa surpresa, a investigação foi bastante rápida. Já tem pessoas presas, já tem suspeitos presos e existe por parte do equivalente da Procuradoria do Ministério Público paraguaio, né? Existe uma hipótese, né? Uma tese de que o crime foi encomendado por líderes do PCC, a facção criminosa que atua também ali naquela região. Certo. E Daniel, está cada vez mais perigoso exercer a profissão de jornalista aqui no Brasil. A gente teve também o caso onde o próprio presidente da República, né, faz insinuações contra a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. Está cada vez pior aqui a atuação, né? Difícil de atuar no Brasil de hoje, não é isso, Daniel? Os jornalistas hoje no Brasil, eles estão submetidos à violência em diferentes escalas, né? Tem pessoas que atuam em áreas de alta criminalidade que são que são alvo de violência física, né? São alvo de ameaça e às vezes até de violência consumada, como no caso desse assassinato e de outros que a Abrage já investigou. E também tem a violência simbólica, né? A violência que vem pelas redes sociais, a violência de colocar em dúvida a sua reputação. Isso é um movimento político, né? Isso tem um fundo político de pessoas que estão interessadas em acabar com a credibilidade da imprensa porque elas querem impor a sua própria narrativa. Essas pessoas não convivem bem com a crítica, não convivem bem com o contraditório. Elas acham que o que elas falam tem que ser a verdade absoluta. E o jornalismo está aí para dizer que não, né? Para dizer que, peraí, isso que o governante está falando não condiz com aquilo outro. Ele está falando isso hoje, mas ele falou outra coisa diferente antes. O jornalismo tem esse aspecto crítico, isso é inerente à nossa profissão e isso incomoda os poderosos, né? E, Daniel, em relação ao número de mortos e ataques contra jornalistas, os números são alarmantes, Daniel? No caso de mortes, a Abrage tem um programa chamado Programa Tim Lopes, que homenageia um jornalista morto no começo dos anos 2000, muito famoso, era produtor de jornalismo da TV Globo. Esse programa, ele entra em ação cada vez que um jornalista é assassinado. Então, a gente, aqui da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a gente manda uma equipe para investigar o caso e para pressionar as autoridades a resolver esse caso, né? Então, no ano passado, houve 4 assassinatos de comunicadores e jornalistas, e em 2 deles nós encontramos indícios suficientes de que os assassinatos estavam ligados ao exercício da profissão, ou seja, a pessoa foi assassinada pelo que ela publicava, pelo que ela falava na rádio. E aí o programa Tim Lopes entrou em ação e também nesses 2 casos no Brasil houve investigação e houve prisões. Isso é uma novidade porque a impunidade corria solto aqui no Brasil. E a gente está ajudando a mudar um pouco esse quadro ao dar visibilidade a esses crimes e pressionar as autoridades que investiguem. Porque um crime contra um jornalista, como ele tem uma intenção
de calar uma voz, ele não é um crime comum, ele é um crime contra a democracia, ele é um crime que prejudica toda a sociedade. Perfeito. A gente está aqui no site justamente da Abrage e essa pergunta, né? Quem matou, quem mandou matar, né? E tem aqui quem mandou matar Gleidson Carvalho, quem matou e quem mandou matar Djalma Santos, quem mandou matar Rodrigo Neto e Wagner de Carvalho. É bom, enfim, é uma infinidade aqui de casos, né? Que vocês já estão apurando e já apuraram e a gente só resta realmente parabenizar a Abrage por essa atitude, né? Nós, como jornalistas, né, a gente tem, enfim, a missão de falar exatamente a verdade, essa verdade que existe aí e que é sempre contestada, né, Daniel? A gente agradece aqui a sua participação, viu? Um grande abraço para você. Muito obrigado, um abraço. Falamos aqui com o Daniel Bramati, ele que é conselheiro e ex-presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo.